Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando o GOT para meu namorado. E hoje falaremos de mais um episódio da 7ª temporada. Dessa vez o 5º, Eastwatch. Como eu reconheço que foi muito dura na última análise, eu decidi dar uma chance a esse. E fui vê-lo sem nenhum spoiler. Muitos de vocês falaram que saber de várias coisas que aconteceram no episódio antes de vê-los deve ter prejudicado a minha experiência. Então eu pensei, quer saber? Não vou me colocar predisposta a julgar o episódio. Vou vê-lo sem saber nada, aí vou julgá-lo pelo momento, pelo que eu estou vendo, não pela ideia que eu conheci antes. Aí eu vi o episódio. Enfim, mas antes de começar a descascar, nós temos que dar crédito onde o crédito é devido. Todas as cenas que envolveram o ator que interpreta o John me pareceram muito boas do ponto de vista da atuação, sem considerar o roteiro. Até porque eu acho que o Kit Harington meio que foi limitado durante boa parte da série. Então, ver ele indo bem foi um ponto bem positivo para mim nesse episódio. E nesse sentido eu destaco especialmente a cena do namoro dele com o Drogon. Que eu achei tensa e divertida ao mesmo tempo que serviu para avançar a história, né? Mostrou que ele realmente tem o potencial de domar alguns dragões e também mostrou para Daenerys, que estava montada no Drogon, que ali tinha alguma coisa. Mas é claro, eu não acredito numa teoria meio doida que eu vi por aí na internet que indica que o Jon vai roubar o Drogon da Daenerys. Eu, sinceramente, não vejo como isso acontecer, a não ser que a Daenerys morra, o que eu vejo como impossível antes do fim da série, se acontecer. Não sei se eu teria ter coragem, mas uma coisa que eu acho que eles não teriam é a audácia para tirar o Drogon da Daenerys. Então, eu acho que seria muito longe no fanservice. E outra coisa que eu gostei muito, outro ator, foi o Jerome Flynn, que interpreta o Bronn. Esse, ao contrário do Kit Harington, eu tinha uma grande simpatia desde que ele apareceu na série, temporadas atrás. Mas nesse episódio eu achei que ele foi particularmente maravilhoso nas cenas que apareceu. E, além disso, representou de longe o personagem mais sensato da série. Just two more. If she decides to use them, to really use them. You're fucked. Don't you mean we're fucked? No, I do not. Dragons are where our partnership ends. I'm not going to be around when those things start spitting fire on King's Landing. O que só me ajudou a gostar ainda mais dele. Sinceramente, logo na primeira cena eu fiquei um pouco revoltada. Pensei em me levantar, sair dali e dormir, porque... Seriously? Pra começo de conversa, como é que pôde o Bronn e o Jaime sobreviverem não apenas ao fogo do dragão, mas também ao afogamento? Sabe, eu até entendo o primeiro escapar, porque ele não tá de armadura, que pesa na água e tal, e, na real, ele não vale nada pra ser perseguido e tomado como prisioneiro pelas forças Targaryen, mas... E o segundo? Assim, eu sei que as coisas são mais leves na água, mas, pô... Se o Jaime não se afogasse pelo peso da armadura, que é substancial, ele deveria ter sido capturado quase que de imediato pelos soldados da Daenerys, uma vez que estava ridiculamente perto da rainha quando caiu no rio. Então, eu acho que a gente deveria supor que o Bran era forte o suficiente para segurar o Jaime de armadura pelo rio por tempo e distância o suficiente para impedir que, primeiro, o Jaime morra afogado. O que até faz sentido, porque ele mesmo diz que Till I get what I'm owed, a dragon doesn't get to kill you. You don't get to kill you.
Only I get to kill you. Mas também tem um segundo fator, para impedir que o Jaime seja capturado pela Daenerys, o que seria um feito incrível, já que teriam vários soldados os perseguindo. Assim, sério, até o corpo do Jaime já seria valioso para a Rainha Dragão, quanto mais ele vivo. Será que a gente deve acreditar que a Daenerys é tão obtusa a ponto de nem verificar? Só presumir, ah não, ele morreu pelo fogo do meu dragão? Talvez a gente deveria, sabe, julgando pelo discurso dela, que seguiu meio esquizofrênico perante as tropas Lannister e Tarly. I know what Cersei has told you. That I've come to destroy your cities, burn down your homes, murder you and orphan your children. That's Cersei Lannister, not me. I'm not here to murder. I offer you a choice. Bend the knee and join me. Together, we will leave the world a better place than we found it. Or refuse. And die. Mas enfim. Depois da minha revolta inicial, que foi grande, eu confesso, eu continuei vendo o episódio. E, muito em breve, ficou claro o motivo pelo qual o Jaime escapou da Daenerys. Ele deveria encontrar em Porto Real o Tyrion e, mais importante, a Cersei. Eu já li algumas resenhas online que destacaram vários pontos muito interessantes na cena a qual eu vou me referir, mas apenas um aspecto especificamente me chamou a atenção, né, enquanto Jaime e a Cersei conversavam. Então vamos focar nisso. O Jaime chega falando que os dragões são basicamente indestrutíveis, não podem ser derrotados, e insinua que boa parte do exército Lannister foi derrotado no campo de fogo 2.0. Aí a Cersei propõe que eles contratem mercenários para substituí-los, que é uma questão meio falha sobre a qual eu já falei no vídeo anterior. Aí ela chega no cerne de toda a cena, indicando que eles devem procurar vencer por eles, de fato, mas também pelo filho que ela espera. Eu confesso que eu fiquei ligeiramente boquiaberta, eu fiquei totalmente surpresa com esse anúncio da gravidez de Cersei, porque assisti uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer a essa altura do campeonato, fosse que a Cersei tivesse outra criança. E, sim, o mais incrível na minha percepção é que é do Jaime, né? Pelo menos ela argumenta que é do Jaime. Se tivesse um filho nessa conjuntura toda, eu presupunha que seria do Aeron, com o qual eu achava que a Cersei ia casar mais rápido, mas enfim. Aí a rainha, ela ainda mostra toda a intenção de não apenas assumir a criança publicamente como sua, mas também indicar o Jaime como pai, seu irmão. E eu fico pensando se um casamento não está passando pela mente dela também. Talvez eu nem devesse falar disso aqui, porque é quase certo que a Cersei vai perder o bebê rápido, mas vamos supor, para fim de análise contrafactual, que essa criança realmente exista, já que eu vi algumas análises na internet que a Cersei tenha mentido para manter a lealdade do Jaime ao seu lado, depois que ele contou o tiro, mas enfim, vamos supor aqui que a criança exista mesmo e que nasça viva. E para simplificar todo o debate, vamos supor que seja um menino. Como esse herdeiro, indiscutivelmente Lannister, pode vencer toda a controvérsia de seu nascimento e subir ao trono posteriormente, mesmo com o incesto totalmente admitido por sua mãe? Acho que não pode, né? E não é possível fazer esse mistério sem ter o apoio de dragões ou, posteriormente, uma tradição dinástica muito bem estabelecida. Isso me levou, inevitavelmente, a uma pergunta. Por que, então, para fins de roteiro, a Cersei ficou grávida nessa temporada? Seria uma indicação de uma polêmica que já existe nos livros mesmo, que muita gente se pergunta se
já na sua caminhada da vergonha pro Porto Real, a Cersei não estaria grávida ali? Não seriamente do Jaime? Será que os roteiristas fizeram drama pelo amor do drama? Ou será que uma forma de confirmar em definitivo a profecia da Meg, que a Cersei só teria 3 filhos que morreriam antes dela? Ou, o que me parece mais provável, será que é falta do que fazer com o núcleo de Porto Real, por mais inacreditável que isso pareça? Deixe as opiniões abaixo, porque eu não sei muito bem o que pensar a respeito disso. Eu sei que não usaram esse termo na cena, mas quando você revê, você percebe bem que foi basicamente a ideia de um divórcio que os roteiristas implicaram quando revelaram que o príncipe Rhaegar teria pedido uma anulação de seu matrimônio com Elia Martell para casar-se novamente, presumivelmente com Lyanna Stark. Maynard says here that he issued an annulment for Prince Rhaegar and remarried him to someone else at the same time in a secret ceremony in Dorne. O problema é que, considerando-se o panorama histórico, isso não faz sentido nenhum. Na Idade Média e início da Idade Moderna Ocidental, a anulação de um casamento é, de fato, bastante requisitada por grandes nobres devido a interesses políticos. E os motivos alegados e aceitos pela Igreja para conceder essa anulação costumavam ser a ausência de consumação carnal da união, a suposta esterilidade da esposa e laços íntimos de parentesco. Um caso famoso que nós podemos usar para entender melhor essa questão do Rhaegar é o de Henrique VIII da Inglaterra. Pouco depois de 20 anos de casamento com a infanta espanhola Catarina de Aragão, ele pedia a anulação dessas núpcias, alegando que nunca poderia ter um herdeiro homem desse casamento. Ele alegava que a união como um todo era amaldiçoada, e isso devido ao fato que, diferentemente do que ela dizia, a Catarina havia consumado o casamento dela com o irmão mais velho de Henrique, Arthur, de quem ela ficara viúva décadas antes. Isso tornava o segundo casamento dela com o Henrique incestuoso devido aos laços íntimos de parentesco. Então, após vários anos alegando isso, o Henrique resolveu terminar a questão com suas próprias mãos, resolver tudo e fundou a Igreja da Inglaterra, anulando o primeiro casamento de forma unilateral. E a filha de Catarina e Henrique, por consequência da anulação de casamento dos pais, seria considerada ilegítima e sem qualquer direito de sucessão, pelo menos naquele momento. Agora, voltando a Game of Thrones. O Rhaegar já tinha 2 filhos com Elia, sendo que um deles era um menino. Por que ele tornaria o Aegon ilegítimo, num contexto que a sucessão Targaryen não era lá muito robusta? Numa situação semelhante, com certeza Henrique VIII jamais teria desejado uma anulação. Ele, de fato, nem precisaria de uma. Todo o processo desgastou muitas relações diplomáticas inglesas com outras potências do continente, especialmente a Espanha, cujo rei na época era sobrinho da Catarina. Aliás, por que o Rhaegar provocaria uma quebra de relações tão drásticas com Dorne? Com certeza, o Dorion ficaria ofendidíssimo com ele pôr a irmã Elis de lado para casar-se com outra, declarando que os sobrinhos dele eram legítimos. Na próxima geração, isso com certeza levaria a uma disputa sucessória entre o Aegon e o Jon, se é que o Dorion já não entraria do lado do Robert na guerra que seguiria rapidamente ao rapto da Lyanna. Vocês podem argumentar comigo. Ah, mas Fernanda, se a anulação aconteceu, ela foi secreta. Então, Dorne não ia saber. Logo, Dorne não ia ficar ofendido nesse momento. Não ia ter guerra. Aí eu ia falar, tá, mas do que adianta uma anulação secreta? Se ela fosse feita dessa forma, ela nem válida direito ela seria e abrir espaço para muita discussão, mesmo que tivesse sido feita supostamente pelo próprio Alto Septão. O que, aliás, é uma coisa que eu achei estranha, porque depois da sua elevação, tecnicamente o Alto Septão não tem mais direito a usar o seu próprio nome. Na verdade, nem ele, nem qualquer pessoa, mesmo retroativamente, mas, enfim, não importa. De qualquer forma, tudo isso me levou a pensar. Por que o Rhaegar
pediria uma anulação do seu primeiro casamento ao líder da fé dos Sete, se poderia simplesmente se casar com a Lyanna nos ritos nortistas e então começar a alegar que agora tinha 2 esposas legítimas porque tinha casado com cada uma numa fé diferente. Eu sei que isso é uma coisa que também pode ser disputada. Na verdade, muitos fãs debatem se uma manobra assim seria válida em qualquer sentido, mas se acontecer um casamento entre o Rhaegar e a Lyanna, se ele se preocupou em legitimar o filho dela, foi provavelmente algo nesse sentido que ocorreu. Mas nem isso é tão seguro assim, uma vez que os objetivos dele com essa relação, com esse filho, provavelmente eram outros. Mas eu vou parar por aqui porque eu devo falar mais disso no meu futuro vídeo sobre a Ilha das Caras. Então é isso, pessoal. Eu tô vendo aqui o que eu gravei, especulando qual deve ser o tamanho do vídeo e tal. E confesso que fiquei espantada, porque o roteiro ficou tão grande. Eu achava que tinha tanta coisa a discutir a respeito desses tópicos, mas pelo visto ou não tinha tanta coisa assim para discutir, ou então eu consegui, pela primeira vez, me atentar ao roteiro, só realmente falar do que eu coloquei nele e não ficar falando pelos cotovelos. Espantoso. Esse episódio, o 5º da temporada, eu gostei muito mais do que o anterior. É engraçado porque ele tem muito mais exposição, né? Mas eu acho que ela foi melhor executada. E eu até tinha alguns comentários sobre outras questões que apareceram nesse episódio, mas eu achei melhor me focar nessas 3 que eu mencionei para vocês, até para manter o formato do vídeo, da resenha, que eu já tinha apresentado a vocês. Se gostarem do vídeo de hoje, curtam, se quiserem, compartilhem. Se desejarem mais vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. E não deixem de dar ideias para os vídeos de teoria que eu eventualmente voltarei a fazer. E, é claro, deixar suas ideias sobre o 5º episódio para a gente falar mais a respeito nos próximos dias, tá bom? Beijinho, gente.